Você já parou para pensar que alguns dos alimentos que consideramos mais saudáveis, aqueles que comemos sem culpa, podem na verdade estar a prejudicar a sua saúde e até a encurtar a sua vida, especialmente à medida que envelhecemos? É uma pergunta que nos faz refletir, não é? Muitas vezes, pensamos que as nozes são um superalimento, uma fonte de energia e nutrientes. E em muitos casos são. Mas a verdade surpreendente é que algumas das nozes mais comuns que vemos nas prateleiras dos supermercados e que tanto gostamos de petiscar, podem conter armadilhas escondidas para o nosso corpo. Já se sentiu mais cansado do que o habitual, com a mente um pouco turva, ou com problemas de digestão sem saber a razão, mesmo tentando comer de forma saudável? A realidade dolorosa é que aquilo que pensamos ser benéfico pode, sem que percebamos, estar a contribuir para a inflamação silenciosa, quedas de energia e até problemas de saúde crônicos que roubam a nossa vitalidade e a nossa capacidade de desfrutar plenamente da vida. Acredite em mim, não está sozinho nessa. Neste vídeo, vamos desvendar as 4 nozes que, quando consumidas de forma errada ou em excesso, podem ser grandes vilões para a sua saúde depois dos 60. Mas não se preocupe, não vamos apenas apontar os problemas. O mais importante é que vou mostrar-lhe alternativas deliciosas e verdadeiramente nutritivas que vão ajudar a impulsionar a sua energia, a aguçar a sua memória, a proteger o seu coração e a garantir que viva cada dia com mais vigor. Fique comigo até ao fim, porque tenho uma surpresa para si que pode mudar a forma como pensa sobre a sua alimentação e a sua saúde. Então, vamos mergulhar de cabeça no primeiro alimento que pode estar a sabotar a sua saúde sem que você se dê conta. E prepare-se, porque pode ser um choque para muitos de nós, especialmente aqui em Portugal, onde é um petisco tão popular. Estou a falar do amendoim. Sim, o amendoim, aquele que tantas vezes encontramos em sacos nos cafés, nas festas e até mesmo em barras de cereais saudáveis. À primeira vista, o amendoim parece inofensivo, rico em proteínas e gorduras. Mas há algumas verdades incômodas sobre ele que precisamos de entender, especialmente depois dos 60. Primeiro, o amendoim não é tecnicamente uma noz. É uma leguminosa, como os feijões e as lentilhas. E como muitas leguminosas, contém compostos que podem ser problemáticos para a nossa digestão e absorção de nutrientes, como os fitatos e as lectinas. Estes compostos podem ser particularmente difíceis para um sistema digestivo que, com a idade, já não funciona com a mesma eficiência de antes. Os fitatos, por exemplo, podem ligar-se a minerais importantes como o zinco, o ferro e o cálcio, impedindo que o seu corpo os absorva adequadamente. Isso significa que, mesmo que você esteja a comer alimentos ricos nesses minerais, o amendoim pode estar a roubar-lhe os seus benefícios, levando a deficiências nutricionais que se manifestam como fadiga, fraqueza óssea ou um sistema imunitário mais fraco. Mas há algo ainda mais preocupante com o amendoim: a sua alta suscetibilidade a um tipo de mofo chamado Aspergillus flavus, que produz aflatoxinas. As aflatoxinas são toxinas poderosas e estão associadas a danos no fígado e, em casos extremos, até a um risco aumentado de cancro. Infelizmente, devido à forma como os amendoins são cultivados, colhidos e armazenados, muitas vezes em ambientes quentes e úmidos, a contaminação por aflatoxinas é um problema comum. E mesmo que os amendoins sejam processados para remover a maioria destas toxinas, a exposição contínua e em pequenas quantidades pode acumular-se ao longo do tempo, causando estresse ao nosso corpo e contribuindo para problemas de saúde a longo prazo. Além disso, pense nos amendoins que costuma consumir. A maioria são torrados em óleos vegetais de baixa qualidade, como o óleo de girassol ou de soja,
que são ricos em ácidos gordos ômega 6. Embora os ômega 6 sejam essenciais, a nossa dieta moderna já tem um desequilíbrio enorme, com muito mais ômega 6 do que ômega 3. Este desequilíbrio é uma das principais causas de inflamação crônica no corpo, que é a raiz de quase todas as doenças da idade, desde as doenças cardíacas, a artrite, a diabetes e até mesmo ao declínio cognitivo. Se o seu corpo já está a lutar contra a inflamação, adicionar mais amendoins processados é como deitar gasolina no fogo. Então, o que fazer em vez de recorrer ao amendoim? Bem, a boa notícia é que existem alternativas fantásticas que não só são deliciosas, como também trazem benefícios reais para a sua saúde. Em vez de amendoins, opte pelas castanhas de caju, mas com um cuidado que já vou explicar, ou melhor ainda, pelas sementes de abóbora ou sementes de girassol. As sementes de abóbora, por exemplo, são um tesouro de zinco, essencial para a função imunitária e a saúde da próstata nos homens. As sementes de girassol são ricas em vitamina E, um poderoso antioxidante que protege as suas células. E ambas são muito menos propensas aos problemas de mofo e inflamação que o amendoim pode trazer. Pode adicioná-las às suas saladas, aos iogurtes ou comê-las como um lanche nutritivo. Agora, vamos falar de outra noz, que apesar de deliciosa, também merece a nossa atenção crítica: a castanha de caju. Tal como o amendoim, a castanha de caju não é uma noz verdadeira, mas sim uma semente da fruta do cajueiro. A castanha de caju é adorada pela sua textura cremosa e sabor suave, e é uma base comum para muitos produtos veganos. No entanto, o seu processamento é um ponto de atenção. As castanhas de caju nunca são vendidas cruas, no verdadeiro sentido, pois o invólucro exterior da semente contém uma substância tóxica que pode queimar a pele. Por isso, elas são sempre aquecidas a vapor ou assadas para remover esta toxina antes de serem descascadas. Este processamento, especialmente se for feito a altas temperaturas ou com óleos, pode danificar os seus delicados óleos naturais, tornando-os mais propensos a ranço e à formação de compostos prejudiciais. Além disso, as castanhas de caju são relativamente ricas em fitatos, tal como o amendoim. Embora o teor de fitatos possa ser reduzido através do demolho e da torra, muitos dos produtos de caju disponíveis no mercado não passam por estes processos adequadamente. Isso significa que, se você está a consumir grandes quantidades de caju, pode estar a comprometer a absorção de minerais vitais, como já falamos. E para quem já tem sensibilidades digestivas, um consumo excessivo de caju pode levar a inchaço e desconforto. Para além dos fitatos, as castanhas de caju, embora com um perfil de ácidos gordos mais equilibrado que o amendoim, ainda contribuem para a ingestão de ômega 6. O problema não é o caju em si, mas sim a nossa dieta ocidental, que já é sobrecarregada com ômega 6. Adicionar mais fontes, mesmo as boas, sem equilibrar com ômega 3 suficiente, pode agravar a inflamação de baixo grau, que tanto nos afeta à medida que envelhecemos. Então, o que comer em vez do caju para manter aquela textura cremosa e aquele sabor suave? Experimente as nozes pecan. As nozes pecan são incrivelmente ricas em antioxidantes, mais do que a maioria das outras nozes. São também uma boa fonte de gorduras saudáveis e têm um perfil de ômega 6 para ômega 3 mais favorável em comparação com o caju. O seu sabor amanteigado e a sua textura macia tornam-nas perfeitas para petiscar, adicionar a sobremesas ou até mesmo a pratos salgados. Outra excelente alternativa são as sementes de cânhamo, que são uma potência nutricional. São ricas em proteínas completas,
ômega 3 e ômega 6 na proporção ideal, e são muito fáceis de digerir. Pode polvilhá-las em praticamente tudo. Agora que desvendamos os segredos do amendoim e da castanha de caju, percebendo como a sua escolha e preparação são cruciais para a nossa saúde, vamos continuar a nossa jornada para descobrir mais verdades surpreendentes sobre as nozes e como podemos fazer escolhas mais inteligentes para uma vida mais longa e vibrante. Agora que exploramos as nuances do amendoim e da castanha de caju e como eles podem afetar a nossa saúde de maneiras que talvez não esperássemos, vamos mudar o nosso foco para mais duas nozes que são muito comuns na nossa mesa e que também merecem a nossa atenção, especialmente para quem já passou dos 60. Comecemos pelas amêndoas. As amêndoas são frequentemente aclamadas como um dos superalimentos do mundo das nozes, e com razão. São ricas em vitamina E, magnésio, fibras e proteínas. Mas, tal como em tudo na vida, o contexto e a forma como as consumimos são cruciais. A grande questão com as amêndoas, especialmente as que encontramos nos supermercados, é a sua forma de processamento e a presença de fitatos. Muitas das amêndoas vendidas hoje, especialmente as importadas de certas regiões, são submetidas a processos de pasteurização. Este processo, embora garanta a segurança alimentar ao eliminar potenciais bactérias, como a salmonela, pode também afetar a integridade nutricional da amêndoa. O calor elevado pode danificar as suas delicadas gorduras e reduzir o teor de algumas vitaminas e enzimas. Embora uma amêndoa pasteurizada ainda seja nutritiva, perde um pouco da sua vitalidade em comparação com uma amêndoa verdadeiramente crua e não processada. E encontrar amêndoas verdadeiramente cruas e não pasteurizadas pode ser um desafio, a menos que as compre diretamente de produtores locais de confiança. Mais importante ainda é o teor de fitatos nas amêndoas. Tal como o amendoim e o caju, as amêndoas contêm ácido fítico. O ácido fítico é um antinutriente que se liga a minerais importantes como o zinco, o cálcio, o ferro e o magnésio no trato digestivo, impedindo a sua absorção. Para quem já tem um sistema digestivo mais lento ou menos eficiente, como é comum na idade avançada, o consumo regular de amêndoas não demolhadas ou não ativadas pode agravar deficiências minerais. Estas deficiências podem manifestar-se de várias formas, desde dores musculares, cãibras, fadiga crônica, problemas ósseos e até mesmo um enfraquecimento do sistema imunitário. A solução para este problema dos fitatos nas amêndoas é simples, mas muitas vezes negligenciada: demolhar e ativar as amêndoas. Demolhar as amêndoas durante várias horas, ou idealmente durante a noite, e depois secá-las, seja num desidratador ou no forno a baixa temperatura, ajuda a quebrar o ácido fítico, tornando os seus nutrientes mais biodisponíveis. No entanto, poucas pessoas fazem isto em casa, e a maioria das amêndoas que compramos já vem torradas e salgadas, sem este processo prévio. Consumir amêndoas sem demolhar em grandes quantidades, dia após dia, pode ser uma fonte silenciosa de problemas de absorção de nutrientes. Em vez de depender exclusivamente das amêndoas comerciais, muitas vezes torradas e com sal, procure amêndoas biológicas e, se possível, que já tenham sido ativadas, demolhadas e secas, ou que você possa ativar em casa. Se isso for demasiado trabalhoso, considere outras opções com um perfil nutricional igualmente impressionante, mas com menos problemas de fitatos ou processamento. Pense nas avelãs. As avelãs são ricas em gorduras monoinsaturadas saudáveis para o coração, vitamina E e fibras. Têm um sabor delicioso e são menos propensas aos problemas de processamento que as amêndoas enfrentam. São também uma boa fonte de magnésio
que é crucial para mais de 300 reações enzimáticas no corpo, incluindo a produção de energia e a função muscular. Pode comê-las como um lanche, adicioná-las a cereais ou usá-las para fazer as suas próprias pastas caseiras. Agora, vamos falar de outra noz que tem sido alvo de muita atenção pela sua riqueza em selênio, mas que também pode ter um lado menos brilhante se não for consumida com sabedoria: a castanha do Pará. A castanha do Pará é famosa por ser a fonte mais rica em selênio do planeta, um mineral vital para a função da tireoide, o sistema imunitário e a proteção antioxidante. 1 ou 2 castanhas do Pará por dia são suficientes para suprir as suas necessidades diárias de selênio. O problema surge quando a consumimos em excesso ou quando compramos castanhas do Pará de má qualidade. O excesso de selênio pode ser tóxico. Embora raro, consumir grandes quantidades de castanhas do Pará regularmente pode levar a um problema chamado selenose, que pode causar sintomas como perda de cabelo, unhas quebradiças, fadiga, irritabilidade e até problemas neurológicos. Pense nisto. Se 1 ou 2 já bastam, imagine o que acontece se comer um punhado grande todos os dias. O corpo tem mecanismos para lidar com o excesso, mas há um limite. Além da questão do selênio, as castanhas do Pará são notoriamente suscetíveis a ranço. Devido ao seu alto teor de gordura e à sua estrutura, oxidam-se muito rapidamente se não forem armazenadas corretamente ou se forem expostas ao ar e à luz por muito tempo. Uma castanha do Pará rançosa não só tem um sabor horrível, como também contém gorduras oxidadas, que são pró-inflamatórias e podem gerar radicais livres no corpo, contribuindo para o envelhecimento celular e o aumento do risco de doenças crônicas. Consumir gorduras rançosas é como injetar toxinas no seu corpo. É um dos piores inimigos da sua saúde cardiovascular e cerebral. Por isso, se você gosta de castanhas do Pará, o segredo é moderação e frescura. Compre pequenas quantidades, armazene-as num recipiente hermético no frigorífico ou até no congelador para prolongar a sua frescura e coma apenas 1 ou 2 por dia, no máximo, e esteja atento ao sabor. Se estiverem rançosas, deite fora. O que comer em vez de castanhas do Pará rançosas ou em excesso? Se procura selênio, pode encontrá-lo em quantidades menores, mas seguras, em alimentos como peixe, especialmente atum e salmão, ovos, carne de aves e cogumelos. Mas se quer uma noz com um perfil de gorduras saudáveis e que seja mais estável, volte às nozes pecan ou até mesmo às nozes comuns. As nozes comuns, são uma excelente fonte de ácidos gordos ômega 3 de origem vegetal, que são anti-inflamatórios e cruciais para a saúde cerebral e cardiovascular. Apenas um pequeno punhado de nozes comuns, por dia, pode fazer uma grande diferença. Elas são um tesouro para a sua mente e coração. No entanto, é importante que sejam frescas e não rançosas. Por serem ricas em óleos delicados, também precisam de ser armazenadas corretamente, de preferência no frigorífico. Percebe como cada noz tem a sua história e os seus cuidados? Não se trata de demonizar alimentos, mas sim de entender como o seu processamento, a sua quantidade e a sua frescura afetam o nosso corpo, especialmente à medida que os anos passam. Ao fazer estas trocas inteligentes, está a dar um passo gigante para proteger a sua saúde e viver com mais vitalidade. E agora, vamos para a parte final, onde vou partilhar aquela surpresa que prometi e juntar todas as peças deste puzzle da alimentação para uma vida mais longa e saudável. Chegamos ao ponto crucial da nossa conversa,
onde todas as peças se encaixam para formar um plano claro e acionável para a sua saúde e longevidade. Discutimos como o amendoim, com as suas aflatoxinas e o seu alto teor de óleos inflamatórios, pode ser um falso amigo para o seu corpo. Exploramos as castanhas de caju, que, apesar de deliciosas, escondem armadilhas no seu processamento e nos seus fitatos. Mergulhamos no mundo das amêndoas, entendendo que a sua popularidade nem sempre se traduz em benefícios plenos se não forem ativadas ou se estiverem excessivamente processadas. E, por fim, olhamos para as castanhas do Pará, um gigante nutricional que, quando consumido em excesso ou rançoso, pode ir de remédio a veneno. A mensagem principal aqui não é para ter medo de comer nozes, mas sim para ser um consumidor informado e consciente. Lembre-se, pequenas mudanças e a adoção de hábitos mais inteligentes na sua alimentação podem fazer uma diferença monumental na sua saúde e felicidade, especialmente depois dos 60. A vitalidade não é um luxo, é um direito que você pode conquistar com as escolhas certas todos os dias. Então, qual é o segredo, a surpresa que eu prometi no início? Não é sobre uma noz milagrosa ou um suplemento mágico. A surpresa é a importância fundamental de 3 pilares que se aplicam a todas as nozes, mesmo as boas, e a muitos outros alimentos integrais: a fonte, o armazenamento e a preparação. Primeiro, a fonte. Onde as suas nozes vêm? O solo onde são cultivadas, o clima, as práticas agrícolas, tudo isso influencia a sua qualidade nutricional e a presença de potenciais contaminantes. Procure sempre que possível por nozes biológicas e de fontes confiáveis. Se comprar em mercados de agricultores locais, pergunte sobre as práticas de cultivo. No caso do amendoim e da castanha do Pará, a origem é ainda mais crítica devido à suscetibilidade a aflatoxinas e ao ranço, respectivamente. Comprar nozes de vendedores com alta rotatividade garante que o produto é fresco. Se for comprar a granel, certifique-se de que o recipiente está bem vedado e que as nozes têm um aspecto fresco, sem sinais de mofo ou descoloração. Segundo, o armazenamento. Este é um ponto que a maioria das pessoas ignora e que pode transformar uma noz saudável num inimigo. As nozes são ricas em óleos, e esses óleos são sensíveis à luz, ao calor e ao oxigênio. Quando expostos, eles oxidam e ficam rançosos, gerando radicais livres que danificam as suas células. As nozes rançosas não só têm um sabor amargo e desagradável, como também são pró-inflamatórias. A melhor forma de armazenar a maioria das nozes é num recipiente hermético, no frigorífico. Sim, no frigorífico. Para períodos mais longos, pode até guardá-las no congelador. Isso preserva as suas gorduras saudáveis, o seu sabor e os seus nutrientes. É um passo simples que faz uma diferença gigantesca na qualidade das nozes que você consome. E terceiro, a preparação. Lembra-se de como falamos sobre os fitatos nas amêndoas e castanhas de caju? Demolhar e, se possível, secar ou ativar as nozes pode melhorar drasticamente a sua digestibilidade e a absorção de nutrientes. Este processo de demolho imita o que acontece na natureza quando as sementes recebem água, acordando-as e neutralizando os antinutrientes. Para as amêndoas, por exemplo, um demolho de 8 a 12 horas, seguido de uma secagem lenta, pode fazer maravilhas. Para nozes pecan ou nozes, umas 4 a 6 horas já ajudam. Se não tiver tempo para ativar, tente pelo menos demolhá-las brevemente antes de comer e beba a água separadamente. Para as sementes, como as de girassol ou abóbora, umas 2 a 4 horas de demolho são suficientes. Este pequeno esforço extra vale a pena para colher todos os benefícios que estas sementes e nozes têm para oferecer.
Além das nozes que discutimos, quero reforçar a importância de uma dieta variada e rica em alimentos integrais. Não dependa apenas de um tipo de alimento para a sua nutrição. Inclua muitos vegetais coloridos, frutas frescas, proteínas magras como peixe e aves, e grãos integrais, se os tolerar bem. Pense nas suas refeições como uma paleta de cores, onde cada cor traz diferentes vitaminas, minerais e antioxidantes. Para substituir o amendoim, além das sementes de abóbora e girassol, pode experimentar pastas de sementes, como a de girassol, que são deliciosas e nutritivas. Para as castanhas de caju, as nozes pecan são uma excelente escolha, mas não se esqueça das sementes de cânhamo, que são uma potência de ômega 3. Em vez de amêndoas pasteurizadas e não ativadas, as avelãs são fantásticas. E se encontrar amêndoas cruas de qualidade, dedique um tempo para as ativar. E para as castanhas do Pará, moderação é a chave. 1 ou 2 por dia é o máximo. Para ômega 3, as nozes comuns, são imbatíveis, mas sempre frescas e bem armazenadas. Lembre-se, a sua saúde é o seu bem mais precioso, e cada escolha alimentar é uma oportunidade para nutri-la ou, infelizmente, prejudicá-la. Não se sinta sobrecarregado. Comece com 1 ou 2 mudanças. Talvez troque o amendoim por sementes de abóbora na próxima vez. Ou comece a guardar as suas nozes no frigorífico. Cada pequeno passo conta e acumula-se ao longo do tempo. Eu adoraria saber as suas experiências. Você já reparou em alguma destas questões com as nozes? Ou tem alguma alternativa favorita que gostaria de partilhar? Deixe o seu comentário abaixo. Vamos construir uma comunidade de conhecimento e apoio. A sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas. Se este vídeo foi útil para si e o ajudou a entender melhor como nutrir o seu corpo para uma vida mais longa e vibrante, por favor, clique no botão gostar. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que podem beneficiar destas informações. E não se esqueça de subscrever o canal para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar como viver a sua melhor vida em qualquer idade. A sua vitalidade está nas suas mãos. Faça escolhas informadas, celebre cada dia e viva a sua melhor vida em todas as idades. Cuide-se e até breve.